Bem, deixa eu ver aqui. Em relação ao clima da Europa, tá? O que a gente pode falar aí? Então, o clima europeu, ele caracteriza-se por ser predominantemente temperado, é influenciado por vários fatores aí, são eles a latitude, né, o relevo, a maritimidade, a corrente do Golfo e ventos dominantes, né? Essa latitude, a Europa encontra-se quase totalmente localizada na zona temperada do hemisfério norte. A gente já viu isso no item anterior, com maior parte de suas terras compreendidas entre os paralelos de 40 graus e 50 graus de latitude norte. Então, ela encontra-se totalmente no hemisfério norte, né? Então, uma pequena parte situa-se na zona polar ártica. Agora, vamos sacar um pouquinho quando ele fala em relação a essas influências, né? No caso aí, ó, essa influência, onde ele fala aqui, ó, latitude, certo? Relevo, maritimidade, corrente do Golfo e ventos dominantes, tá certo? Então, qual a influência desse relevo aí? Então, gente, ó, apesar das cadeias montanhosas, tá certo? Essa disposição, ela favorece a penetração de ventos predominantes do oeste no centro do continente e nas planícies orientais, tá certo? Então, apesar dessas cadeias que vocês viram que não são cadeias, vamos dizer assim, onde a altitude é muito grande, muito elevada, tá? Então ela vai favorecer o que aí? Os ventos que são predominantes do oeste, tá? No centro do continente e nas planícies orientais, tá certo? Em relação ao que? Ao relevo, a esse relevo, né? Então, vamos partir agora para a maritimidade, tá? Então, o Oceano Atlântico, por sua vez aí, é bom que se diga isso, tá? Ele influencia os fenômenos climáticos, né? A forma, vamos dizer assim, recortada do continente, que vocês viram aí o mapa, eu mostrei para vocês isso aí o mapa, então essa forma recortada do continente, ela coloca qualquer área a apenas 500 quilômetros do litoral na Europa Ocidental, tá? Ou a 800, é mais ou menos isso, 500 a 800 da Europa Oriental. Então a Europa Ocidental, ela possui um clima bastante moderado, tá? Um clima marítimo aí bastante moderado, certo? Então os invernos aí nessa parte aí da Europa, eles são suaves, os verões são calmos, são brandos, né? Agora já a Europa Oriental, o que é que ela possui? Ela possui um clima continental com verões quentes aí você tem o que? Um inverno rigoroso. Inverno não, os invernos, né? Invernos rigorosos, tá bom? E a corrente do Golfo, que eu falei que ia falar para vocês anteriormente. Então, é uma corrente, gente, marítima, quente. Então, que ela atenua o inverno no noroeste da Europa, tá? Então, ela vai provocar aí sempre um aumento nas médias térmicas da região, tá bom? Essa é a corrente do Golfo. Ah, professor, mas como é que funciona essa corrente do Golfo? Que eu não sei como é que funciona. Bem, gente, é o seguinte, ó. Essa formação das paisagens, a gente vai ver lá na frente, a formação das paisagens europeias, ela relaciona-se a uma série de aspectos, né? Então, principalmente essa influência da corrente do Golfo. Tá certo? O que é essa corrente do Golfo? Ela é, vamos dizer assim, uma corrente marítima quente, que ela é originada na América Central, ela aquece o ar, tá certo? Nas áreas do litoral, nas áreas litorâneas, né? Então ela vai elevar, nesse caso, a temperatura. E ela vai amenizar, vamos dizer assim, aquele rigor do frio no inverno. Então ajuda muito, né? Então assim, se você tem, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui, por exemplo, você tem a influência da corrente do Golfo. Aí você tem a disposição das montanhas na porção sul, onde os ventos que sopram do deserto vêm lá do Saara. Então esses ventos que vêm do Saara, eles vêm direto para onde? Para o interior da Europa, né? E eles penetram com dificuldade em relação das cadeias montanhosas, né? Então na porção norte é o contrário, né? As massas de ar frio vêm de onde? Ela vem do Ártico, né? Do Ártico e elas penetram e atingem facilmente ali aquela região, né? Então as planícies da porção central,
elas vão provocar o quê? Baixas temperaturas nessa região, porque as planícies são baixas, tá certo? Então, desse modo, a gente pode dizer o quê? Distinguir diferentes tipos de vegetação é extremamente possível, ou você pode até caracterizar isso, né? Em razão dessa corrente do Golfo, como uma característica aí da influência nos climas da Europa, tá certo? Deixa eu ver o que é que vem para frente aí. Vegetação. O que é que eu tenho de vegetação aí para vocês? Vamos ver o que é que tem de interessante aí. Bem, no que diz respeito à vegetação, tundra, esse resumo eu fiz para vocês, eu pesquisei para vocês, tá? Algumas coisas eu coloquei do próprio livro de vocês, e outras eu procurei, né, colocar o que eu tenho aqui guardado já no meu computador, tá certo? Então assim, o termo tundra deriva da palavra finlandesa tuntúria, certo? Que significa planície sem árvores. É o bioma mais frio da Terra. Não esqueçam dessa característica da tundra. É o bioma mais frio da Terra, certo? Alguns cientistas consideram existir dois tipos de tundras, tundra ártica e tundra alpina. A principal diferença entre elas é a razão pela qual são frias, tá? A primeira é pela sua localização, né, geográfica, mais concretamente pela latitude, enquanto que a segunda é devido ao fato de se encontrar tão afastada da superfície da Terra. Também a capacidade de drenagem do solo é diferente, sendo maior na tundra alpina. Então, existe diferença? Existe. Agora são muito parecidas, não é? Tá certo? Bem, o que é que eu posso falar mais sobre isso aí? Gente, olha, eu coloquei esse resumo para vocês aí, mas o que é que eu posso acrescentar assim? Por exemplo, a vegetação predominante é composta de líquens. Professor, mas o que é que são líquens? Gente, plantas, os líquens são plantas resultantes da associação de fungos e algas, né? Eles crescem muito lentamente, né? E são extraordinariamente resistentes, tá certo? Só para você ter ideia, em algumas regiões aí, dos próximos aos polos, esses líquens, esses líquens, eles chegam a congelar por muito tempo, né? 6 meses. Então, quando você vê vamos dizer assim, um período mais quente naquela região, o que acontece? Ocorre um degelo, tá? Desses líquens, certo? Então, em 2, 3 dias, essas plantas, gente, estão verdinhas novamente para que os animais possam se alimentar. É uma coisa incrível, né? Só Deus mesmo, né? Então, assim, elas crescem muito lentamente e são resistentes à falta de água, né? E conseguem sobreviver nos ambientes mais, vamos dizer assim, hostis, né? Aí você tem os musgos, as ervas, você tem os arbustos mais baixos, né? Então, as plantas com raízes longas, elas não podem se desenvolver, vamos dizer assim, pois o subsolo permanece gelado, né? Gelo que não há, gelo que não há árvore, né? Não tem como. Não, então, por outro lado, você tem aí, temperaturas são muito baixas, né? Então a matéria orgânica ela se decompõe muito lentamente, né? Então o crescimento nessa região é muito lento, né? Só para você ter ideia, os répteis e os anfíbios, eles são poucos. Você pode dar uma geral aí nessa região mais fria. Eles são poucos, né? Ou então eles são completamente ausentes, devido ao que essas temperaturas serem muito baixas, tá certo? Mas muito baixas mesmo, tá bom? Eu acho que só. Por hoje só. Eu deixei uma atividade para vocês aí, tá? Responder página 71, página 73, 74. Ler o texto da 75, responder as questões 1, 2, 3. Gente, ó, eu peço do fundo do coração, façam a leitura dos textos das questões. Façam a leitura dos textos das questões, façam a interpretação dessas questões, para que você consiga responder bacana. Se você não fizer isso, você não vai conseguir responder as questões. O interessante é que eu entenda que você está aprendendo. Eu não quero um aluno robô, um aluno decoreba, não.
Eu quero um aluno que realmente ele se sinta bem e me deixe feliz, porque ele está aprendendo, ele está lendo, ele está respondendo a atividade. Então me faça um favor. Quando você for responder essas questões, eu não quero perguntas, eu quero só as respostas, tá certo? Não precisa colocar as perguntas, eu quero só as respostas. Agora outra coisa, façam as respostas de caneta preta, por favor, e legível. Não façam atividades, não coloquem respostas de lápis, por favor, porque eu não consigo ler. E eu nem considero isso como ponto para a prova, tá certo? Então, respondam de caneta preta, por favor, e de forma legível. Não usem qualquer letra. Façam com amor, por favor, dedicação, para que vocês obtenham notas aprovativas, tá? Até o próximo encontro e um abraço.